Que idade tinha Davi quando foi ungido pelo profeta? Talvez 16, 17 anos. Foi o momento quando chegou o profeta na casa do pai de Davi, com a ordem do Senhor para ungir o próximo rei de Israel. Este rei que seria ungido pelo profeta seria diferente do primeiro rei, que o primeiro rei foi escolhido pelo povo. Este segundo rei agora é escolhido por Deus. Este segundo rei é segundo o coração de Deus. Então o profeta vai com toda essa disposição, com esse ânimo, com essa vontade. Vou ungir um novo rei. O rei que é segundo o coração de Deus. E chegou lá, viu o primeiro irmão de Davi, alto, forte. Ele pensou, este é o rei. Deus disse, não Davi, não Samuel. Meu coração enxerga as coisas diferentes como as pessoas enxergam. Eu não vejo como as pessoas veem. Deus disse, a maneira de ver das pessoas é uma coisa, e a maneira de Deus ver as coisas é outra forma diferente. Então Deus disse, não é esse, é outro. Aí veio o outro, veio o outro, veio o outro. Vieram todos os filhos. De repente, ele perguntou, não tem mais nenhum filho? O pai disse, sim, tem um que está cuidando ovelhas lá no campo. O profeta disse, mande chamar ele. Quando chegou Davi, pequeno, bem diferente do primeiro irmão, Deus disse, esse é o homem que eu escolhi. Aí então, o profeta vai, unge Davi como novo rei em Israel. Ele estaria talvez com 16 para 17 anos de idade. A Bíblia nos diz que aos 30 anos de idade, Davi começou a reinar. Se ele estava com 17 anos para 30, quantos anos se passaram? 13. 13. Boa matemática, né? Se estava com 16, 14. Significa que no momento que Deus ungiu Davi, se Davi fosse como muitos crentes hoje são, qualquer coisa que ouviu uma profecia, ouviu uma palavra, alguém falou alguma coisa para ele ou para ela, a pessoa já sai proclamando, já sai comentando que está com a unção, que está com a bênção, que está com o ministério, que está com o chamado, que está com diríamos, a direção de Deus para fazer o trabalho. Entre a unção e entrar no trabalho de Deus, pela vontade do Senhor, passa um tempo. Um tempo de, poderíamos chamar de maturação. Um tempo de formação, um tempo de entendimento. Um tempo quando Deus vai trabalhar pessoalmente com essa pessoa. Diretamente com essa pessoa. Deus vai começar a mostrar coisas que anteriormente não havia mostrado. Porque sobre essa pessoa não estava a unção. Para Davi não foi fácil ter sido ungido como rei de Israel e ir para cuidar um doido no palácio. Um maluco. Que de repente, quando ele estava numa neura doida, ele tinha que tocar sua harpa para que o bicho ficasse calmo. Porque o homem tinha virado bicho. Tentou matar Davi várias vezes. Imagine começar a trabalhar, começar a conviver com alguém que não quer o seu bem, com alguém que quer o seu mal, que quer a sua morte, a sua destruição. E a pessoa sabendo que sobre sua vida está a unção do Senhor, que sobre sua vida está a direção do Senhor, e que essa pessoa é a próxima a assumir o poder, a autoridade, o governo. E quem foi ungido começa a ver aquele que está no trono fazendo a coisa errada. Se fosse nos dias de hoje, a pessoa dizia, Deus já me ungiu, então sai dali que eu vou assumir o meu lugar.
Mas Davi teve paciência, foi esperando, foi aguardando. Interessante que quando Davi assumiu o trono, ele não assumiu o trono em todo o país, assumiu o trono em uma área, em um estado, e ficou ali, por bastante tempo, reinando, não se preocupando com os outros estados da nação. Será que Davi não valorizou aquilo que Deus escolheu para ele, aquilo que Deus determinou para ele? Não. Davi valorizou aquilo que Deus lhe deu. Mas Davi não quis avançar antes do tempo. Davi entendeu que se Deus tem algo para mim, isso vai chegar à minha mão quando seja o tempo de Deus. Amém? Quando seja o tempo de Deus. O que Deus preparou para mim, ninguém vai tirar, nem o diabo. Agora, se Deus não preparou para mim, se Deus não determinou para mim, também não vou possuir. A pessoa pode até possuir, mas esporadicamente. Vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter contratempo, vai ter um monte de coisas difíceis. Sabe por quê? Porque vai fazer algo que não está dentro do tempo de Deus. Na vida de Davi houve mais de 10 anos de problemas e perseguições por parte de Saul. Quando Deus disse sim, mas não agora, Deus disse sim, mas ainda não. Deus disse sim, mas não agora. Nós devemos aprender a esperar no Senhor. Às vezes achamos que estamos perdendo tempo demais. Na vinha do Senhor, no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, não se perde tempo. Amém por isso. Deus disse a Abraão e a Sara: espera que eu te darei uma descendência. E na espera, Sara tem uma ideia brilhante. E Abraão aceitou. Deus tinha prometido um filho a Davi, a Abraão. Deus tinha falado para Abraão: Abraão, eu te darei um filho, e a tua descendência será como as estrelas do céu. Um dia Deus disse a Abraão: Abraão, olha para os céus. E Abraão olhou e disse: conta as estrelas se podes. Eu acho que ele começou a contar. Quando passou de 1.000, 2.000, 3.000, talvez disse: Senhor, não vai dar, porque já contei 3.000 estrelas, tem só um pedacinho aqui, tem tudo isso tão grande aí, não vai dar. O Senhor disse: Abraão, assim como as estrelas do céu, será a tua descendência. Depois o Senhor disse a Abraão: olha para o chão, olha para a areia. E Abraão pega aquela terra, aquela areia do deserto, e o Senhor diz: assim como a areia do mar, será a tua descendência. A pessoa que recebe uma promessa dessa, que recebe uma profecia dessa, uma palavra de Deus, não foi um profeta que falou para Abraão, foi Deus. Então, se Deus falou, a pessoa diz: meu Deus, eu vou ter muitos filhos, eu vou ter uma grande descendência, eu vou ter uma quantidade muito grande de filhos, netos, bisnetos, tataranetos, será a minha descendência grande, 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 grande. A esposa de Abraão, quando viu que o tempo começou a passar, e a bênção de Deus não chega, e a promessa de Deus não aparece, e a palavra que Deus tinha falado não é uma realidade, ela começa a questionar, começa a pensar: será que Deus falou mesmo? Não será que Deus mudou de ideia? Não será que Deus falou de um jeito e a gente entendeu de outro? Mas como? O tempo está passando. E aí então Sara decide fazer uma coisa diferente. Ela diz: há o costume aqui que qualquer filho que seja do Senhor também é filho meu, porque eu sou a principal esposa. E as escravas são propriedade nossa. Então, se a escrava é propriedade nossa, o
meu senhor pode entrar escrava, ter um filho com ela, e o filho não vai ser da escrava, vai ser meu, porque eu sou dona da escrava. Então vamos seguir o costume. Vamos fazer o que está sendo feito aqui, na região, na área. A lei que impera nesta região. E aí a esposa de Abraão tem a suposta ideia excelente, bonita. Vai e disse para o seu esposo: Abraão, o tempo já se passou, são muitos anos que Deus falou e o filho não chegou. Então vamos fazer o seguinte: como Deus prometeu um filho para você, você ainda não teve um filho, eu vou permitir que a minha empregada, a minha escrava, tenha um relacionamento com você e tenha um filho com você. E Abraão concordou. Isto é o que se chama adultério consentido. Porque a mulher consentiu que Abraão tivesse uma outra mulher. Um adultério consentido. Quando nasceu o filho, então foi aquela alegria. Muito bem, agora se cumpriu a palavra de Deus, agora se cumpriu a promessa de Deus, agora está a bênção de Deus da maneira correta. Aquilo que Deus falou já vai começar daqui para frente agora a funcionar como Deus havia falado. Ou seja, Deus precisava que a gente tomasse uma atitude. Deus precisava que a gente fizesse alguma coisa. Muito bem, Deus havia falado, mas agora era necessário fazer alguma coisa. E como é que se tem filhos? Tendo relacionamento. Já que Sara não pode dar um filho, então ela decide passar uma substituta. E o filho apareceu e está tudo certo. Ou seja, se cumpriu o que Deus falou, daí para frente vai começar a bênção, daí para frente começa a grande proclamação da promessa de Deus. E por 10 anos e quase 11 anos, Abraão, Sara e Agar abraçaram o filho, o suposto filho da promessa. Você imagina o que é durante 10 ou 11 anos abraçar o filho que não é o verdadeiro filho? Se agarrar da suposta bênção que não é a bênção. E tu dá aqui um tema até para uma mensagem, né? Abraçando o filho que não é o filho. Segurando a bênção que não é bênção. Que coisas poderiam ter passado pela mente de Abraão, pela mente da esposa de Abraão, pela mente de Agar e até pela mente da criança? A criança diz: eu sou o filho, eu sou o primogênito, eu sou o prometido, eu sou o abençoado. Eu sou o que Deus falou que teria que ser. E estava todo mundo convencido. Até que Deus manda um anjo. Um mensageiro. Abraão, pela determinação de Deus, chegou o tempo. Você vai ter um filho. A esposa estava... Não sei por que a mulher às vezes gosta de Entendi. escutar. Não são todas, são algumas. Aí quando ela escutou que você vai ter um filho, mas vai ter um filho com sua mulher, ela começou a rir. Eu tenho um filho, já não tenho mais condição. Eu não vou conseguir. Aí o anjo diz: então, porque tua mulher riu, teu filho vai se chamar Riso, que em hebraico é Yitzhak. Yitzhak. Yitzhak é Isaac. É o verbo rir. Porque tua mulher riu, então o filho vai se chamar Riso. Porque para Deus não há impossíveis. Amém. Amém.